Boa noite. Uma invasão cinematográfica na frente de vários seguranças acaba com a apuração do carnaval paulistano. Olha, não adianta nem contar, só vendo para acreditar no que aconteceu hoje, neste final de feriado na capital paulista. E você vai ver tudo aqui no Jornal da Cultura, com comentários e debates. Aliás, só mesmo conversando muito para entender as notícias que nos chocaram nestes últimos dias. Vamos agora a outros destaques desta terça-feira. Novo acidente envolvendo jet skis fere uma pessoa em represa de São Paulo. Sem fiscalização, usuários de jet skis ignoram proibição na praia onde menina morreu atropelada. Empréstimo bilionário não convence população grega que protesta contra o arroxo no país. 2 meninos brasileiros são resgatados de cidade sob bombardeio na Síria. Gravidez segura, vida saudável. Na reportagem de hoje, por que se faz tanto parto cesáreo no Brasil, mesmo contrariando recomendação da Organização Mundial de Saúde? Na nossa bancada temos hoje a presença do professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, e do filósofo Luiz Felipe Pondé. Contamos também com a sua participação. Converse conosco através do Twitter e do site do Jornal da Cultura na internet. Invasão e incêndio no Sambódromo interromperam a apuração das notas do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. 2 pessoas foram presas acusadas de vandalismo. Até o momento, ainda não foi definida a escola campeã deste ano. A apuração começou com cerca de 20 minutos de atraso. O motivo foi uma reunião dos diretores das escolas para discutir a substituição de última hora de um jurado. A apuração prosseguia normalmente. A Mocidade Alegre liderava e quando faltavam as notas do último quesito, comissão de frente, bastariam mais 10 pontos para a escola ficar com o título de campeã. Foi quando a confusão começou. Um integrante da Império de Casa Verde invadiu a área da apuração e rasgou os envelopes com as notas. Em seguida, outras pessoas invadiram o local. O homem que pegou os envelopes com as últimas notas, identificado como Tiago Ciro Faria, foi detido pela PM e levado para uma delegacia na Zona Norte, onde foi autuado em flagrante. Um integrante da Gaviões da Fiel também foi preso. Cerca de meia hora depois da invasão, houve um incêndio num dos carros alegóricos da Pérola Negra, que estava estacionado no pátio do Sambódromo. O carro foi destruído, mas as chamas foram controladas antes que atingissem os outros. Os torcedores da Gaviões da Fiel foram retirados do local e caminharam para a Marginal Tietê, que teve a faixa local bloqueada. Houve novas cenas de vandalismo, com torcedores chutando as placas de proteção das grades do Sambódromo. A maior preocupação dos dirigentes das escolas de samba é com a credibilidade do Carnaval de São Paulo. Nós conversamos com alguns dirigentes que não quiseram se identificar e eles disseram que o episódio de hoje pode afastar os patrocinadores. E só com o dinheiro da prefeitura ficaria muito difícil montar um desfile. Olha, para dar um certo alívio aí para quem está acompanhando essa notícia, que realmente foi um show de vexame, de horror essa história hoje. Segundo o regulamento dos desfiles aqui, que a nossa produção levantou, tem um artigo que fala que o comportamento inadequado por qualquer representante ou dirigente de escola, e ali me parece que aquele rapaz era uma pessoa que representava a escola, ele estava com uma camiseta que era uma camiseta de uma escola de samba, ele estava numa área que era reservada a diretores das escolas de samba, enfim, se realmente isso é confirmado, a escola de samba é eliminada do concurso imediatamente como punição, é desfiliada e ainda sofre sanções aí previstas no estatuto oficial aqui do regulamento dos desfiles. Bom, antes da gente abrir aqui para vocês, eu gostaria até que vocês participassem. A gente tem o Dr. Thales César de Oliveira, que é promotor da infância e juventude, coordenador do grupo de violência no esporte. Ele está na linha, vai falar ao vivo com a gente. Eu gostaria de saber se até esse regulamento, Dr. Thales, que eu acabei de citar aqui, já é aplicado imediatamente nesse caso que a gente acabou de acompanhar pelas imagens. Boa noite. Boa noite. Isso daí é um regulamento da parte do Carnaval.
né? Quer dizer, daí precisaria ver com a Liga das Escolas de Samba. Eles é que são os competentes para a aplicação dessa sanção administrativa dentro do Carnaval. Quer dizer, a nossa parte é mais a verificação da eventual participação direta das torcidas dos 3 times que estão no Carnaval. Verificar a efetiva participação, até onde a diretoria, a presidência das agremiações estiverem envolvidos, para daí estudarmos alguma possível sanção em relação a essas 3 torcidas, né? Quer dizer, além do que eu falei aqui, que como o senhor explicou, é por parte aí dos organizadores do desfile. Por outro lado, pode haver ainda outro tipo de punição, de sanção, é isso? E o que seria? Veja, quer dizer, eles são entidades jurídicas, né? Quer dizer, tem CNPJ e, portanto, elas estão, essas 3 torcidas e também as outras agremiações do Carnaval, elas estão sujeitas a uma série de fiscalizações. E nenhuma entidade pode praticar atos de violência sem sofrer qualquer tipo de punição. Uhum. Então é possível, quer dizer, que se ingresse até com aí eu estou dizendo, quer dizer, o máximo da punição, não que vá acontecer isto, mas poderia até ser ingressado com uma ação para destituição dessas entidades jurídicas se ficar evidenciado que elas estão desviando a finalidade inicial delas. Quer dizer, elas ficariam de fora, né? Quer dizer, uma punição que poderia até ser a suspensão de futuras competições, por exemplo, poderia ser? Não só a suspensão, mas até mesmo a extinção. A extinção? Puxa! Não, como eu disse, quer dizer, não que isto vá acontecer. Certo, mas é uma possibilidade. É a punição máxima. A extinção, eu pessoalmente sempre advoguei a tese de não extinção das torcidas organizadas, por um simples detalhe. Elas nunca vão acabar. Isso é fato. Quer dizer, se nós extinguirmos a torcida organizada, o que nós vamos conseguir fazer é que essas torcidas, elas caminhem para a clandestinidade. E aí é que nós perdemos de vez o controle. Porque daí perde de vista, né? Exatamente, porque daí fica como crime organizado. Certo, quer dizer, fica algo por baixo do pano e nós não temos como controlar as pessoas. Agora, existindo enquanto entidades, minimamente nós podemos exercer o controle sobre essas agremiações. Dr. Tales, eu estou aqui com o médico Paulo Saldiva, ele quer fazer uma pergunta ou algum comentário para o Saldiva? Dr. Tales, boa noite. Boa noite. Eu queria saber por que em frente a emboscadas, agressões, ferimentos, inúmeras evidências de violência nos campos de futebol, não digo que todas as torcidas, ou seja, como um todo das torcidas, mas há elementos dentro das torcidas extremamente agressivos. Por que ninguém vai preso? Por que essas pessoas não são monitoradas e proibidas de ir no campo de futebol, como acontece na Inglaterra, por exemplo? Existe alguma dificuldade? Porque com o mínimo trabalho de inteligência da polícia, você conseguiria saber exatamente quem fez e aonde fez. Veja, nós temos aí algumas coisas. Primeira delas, nós temos uma dificuldade que é a legislação. Hoje, pela legislação que nós temos no Brasil, praticamente ninguém vai preso por agressão. O artigo 44 do Código Penal estabelece as chamadas penas alternativas, ou seja, penas de até 4 anos de cadeia, de reclusão. As penas são convertidas nas chamadas penas alternativas, como, por exemplo, prestação de serviço à comunidade. Então, hoje, muitas vezes, o nosso Código Penal, ele não inibe ninguém a praticar o crime. Ninguém fala, poxa, eu não vou praticar essa lesão porque eu vou para a cadeia. A pessoa sabe que não vai parar na cadeia, mas isso vale não só para o futebol, né? Mas vale para tudo. Mesmo uma agressão na rua, uma agressão entre motoristas. Agora, quando a pessoa se envolve numa briga dentro do estádio de futebol ou no entorno do futebol, no dia de jogo, essa pessoa ela é encaminhada ao GCRIM, que nós instalamos dentro do estádio de futebol, nos principais clássicos, e essas pessoas elas estão sendo, sim, punidas com uma pena de suspensão. Quer dizer, nos dias de jogo, as pessoas que se envolverem em brigas em jogos anteriores, elas são obrigadas a irem até a delegacia do bairro onde elas moram, justamente para comprovação de que não estão dentro do estádio. Dr. Tales, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no Jornal da Cultura, pelos esclarecimentos todos. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Boa noite.
E a decisão sobre o resultado final do grupo especial deve ser anunciado só depois da apuração do grupo de acesso que começou agora. 3 dias depois da morte de Graziele Almeida Lanes, em Bertioga, no litoral norte de São Paulo, um novo acidente envolvendo jet skis foi registrado na capital. 2 dessas embarcações se chocaram na tarde de hoje na represa de Guarapiranga. E em Bertioga, no litoral norte de São Paulo, muitas perguntas sobre a morte da menina Graziele Almeida Lanes, de 3 anos. Com um jet ski, ela foi levada até a praia. Um minutinho, só corrigir essa informação. Um jet ski foi levado até a praia. Como que ele pode ter sido levado se é proibido? Por que a chave, ficam aí as perguntas, que corta a corrente que deveria ligar o aparelho, não funcionou? Ou porque ela não foi utilizada? As placas na praia de Guaratuba, em Bertioga, alertam. Não é permitido nenhum veículo motorizado. Mas isso não foi problema para 3 garotos entrarem com o jet ski, segundo este turista, que prefere não se identificar. Nós estávamos num grupo e viram os meninos chegando até a praia com o jet ski numa carretinha, um quadriciclo puxando. Eram 3 adolescentes de 14 anos, 15 anos. A guarda local do condomínio viu os meninos chegando, não tomaram nenhuma iniciativa de bloqueio, nada disso. Pouco depois, a praia, normalmente tão tranquila, passou por momentos de pânico. E quando a gente olhou para a água, ele estava já andando em disparada, no meio de toda a multidão, bem no raso. Aí, eu olhei e vi quando ele bateu na menina, que ela voou um pouco e caiu na água. Segundo as testemunhas, o atendimento demorou a chegar. Um dos nossos colegas era médico e ele prestou os primeiros socorros para a criança. E o socorro demorou mais de 30 minutos para chegar. A alegação é que o SAMU era de Bertioga e isso levaria 25 quilômetros para chegar até aqui. E não existia nenhum socorro local. A Capitania dos Portos tem 90 dias para investigar o acidente. A fiscalização vai apurar se a chave corta-corrente não foi utilizada. Ela é obrigatória por lei e deve ficar presa ao pulso do piloto. Em caso de queda, o jet ski é desligado automaticamente ou permanece travado, girando em círculo. Segundo dados da Capitania, no ano passado foram registrados 3 acidentes com jet ski na Baixada Santista. Desde o dia 15 de dezembro, o órgão faz a chamada Operação Verão para fiscalizar o litoral. A Capitania inspecionou mais de 500 embarcações, apreendeu 4 e emitiu 40 autos de infração. No site da Capitania, www.mar.mil.br/CPSP ou pelo telefone 013 3221 3454 é possível fazer denúncias. A Capitania fiscaliza os 700 quilômetros do litoral paulista. A sede fica em Santos. Monitora desde a cidade de Cananéia até Bertioga. Em São Sebastião, há uma delegacia da Capitania responsável pelo litoral norte, de Boracéia até o litoral do Rio de Janeiro. Para cuidar do interior, existe a Capitania Fluvial do Tietê-Paraná, em Barra Bonita, e a Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio. Toda a investigação é encaminhada ao Tribunal Marítimo, que aplica penas administrativas, como suspensão e cancelamento de registros. Polícia e Justiça Criminal são responsáveis pela apuração em caso de suspeita de crime, como a morte da menina Graziele. Eu fico vendo essa imagem aí, que é a imagem da menina, que foi postada pelos pais um dia antes no Facebook. Como a gente sabe, eles estavam lá porque a menina queria conhecer muito o mar. Então, eles levaram a menina para esse passeio e que acabou com essa história toda. Aí eu fico imaginando esses pais vendo essa imagem e pensando, acabou, né? Acabou tudo. Quer dizer, essa criança que você não vai ver crescer, não vai acontecer nada. Porque, olha aqui, juristas não acreditam em prisão pelo atropelamento da menina Graziele. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, uma brecha no Estatuto da Criança e do Adolescente pode livrar os responsáveis pelo menor que pilotava o jet ski. O jovem também deve escapar da internação na Fundação Casa se tiver bons antecedentes. Ele não é responsabilizado com base no Código Penal, mas sim
com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, então vai sofrer um processo de apuração da prática do ato infracional na vara da infância e juventude, e a medida socioeducativa mais grave é a internação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê, por exemplo, que quem entrega ou fornece fogos de artifício, armas ou mesmo drogas para uma criança ou adolescente, ele responde, inclusive, com pena de prisão de 2 a 6 anos. No caso de fornecer, de entregar um veículo ou mesmo um jet ski, não há nenhum tipo de previsão na legislação. Então, isso acaba favorecendo a impunidade nessas situações. Que eu li muito hoje também, que o que eles vão tentar fazer, quer dizer, a defesa desse menino é mostrar que esse foi um crime culposo, ou seja, ele não teve a intenção de matar. Ele foi ali, como argumentou o advogado dele, uma argumentação de boteco, né, dizendo que o menino ligou e o jet ski saiu correndo para cima da criança. Então, eles vão dizer que vão tentar. O que a gente espera é que não acabe como esse caso lá de Santa Catarina, do ano passado, que um garoto de 10 anos, também dirigindo um jet ski, atropelou 2 pessoas e matou uma criança de 7 anos. O que aconteceu? Nada. Os pais só pagaram uma pena, como chama? Uma pena alternativa. Polly, eu não sei, mas eu acho que talvez pudesse se aplicar essa coisa do jet ski, tipo da lei seca, como está funcionando no Rio de Janeiro. Simplesmente limitar o uso de jet ski a certas regiões, assim como você não pode jogar futebol na Avenida Paulista, no meio da rua, sabe? Porque, assim, a irresponsabilidade dessas pessoas, é claro que muita gente vai dizer, não, o jet ski está associado a uma determinada classe social, inclusive do ponto de vista simbólico, o instrumento... Mas aí você tocou no ponto, porque existe a lei fala que eles não podem ficar a 200 metros da... Mas eu me refiro a um constrangimento maior. Não, existe eles uma coisa... Eles são cafonas, eles precisam correr com o jet ski. Não, uma coisa meio, mostrar. É uma coisa meio brega mesmo, ficar se mostrando o jet ski e tal. Mas eu digo de um constrangimento maior. É claro que a gente tem uma relação aí muito típica, que é uma relação de uma certa elite com a lei. E que tem sempre a escapar, de conseguir dar um jeito de escapar daqui, de acolá. Mas, em geral, me parece que o constrangimento ao uso do jet ski deveria ser muito maior do que em termos de região. E não simplesmente uma questão de 200 metros, sei lá, da praia. Entendeu? E, agora, a gente vê 2 eventos de violência, né? O caso da apuração e esse caso de jet ski, envolvendo, de repente, pessoas de diferentes classes sociais, né? E aí a gente percebe que, bom, a violência é uma coisa, talvez, das mais democráticas do mundo, acontece em qualquer classe social, né? Irresponsabilidade e tal. Mas o caso da apuração, talvez, fique como lição de que você deve fazer isso de uma forma mais fechada, né? Que as pessoas tenham menos acesso àqueles que estão fazendo a apuração, do ponto de vista físico, digamos, de alguma forma, mantendo a distância, né? Agora, é verdade, é uma saída. As duas coisas pede mais constrangimento quase físico. Até ontem eu conversava à noite em casa e a gente falava assim, puxa, a gente está ficando se indignando quando a gente vê a elite... né, tentando se safar, cobertando o filho, o helicóptero talvez que poderia ter dado socorro para a menina, não, os caras se mandaram, mas aí a gente vê hoje, como você disse, acontecendo aí na outra ponta. Saldiva quer falar sobre esse assunto ou você quer esperar a próxima notícia de jet ski, que também tem mais? Não, eu acho que eu gostaria de me fixar nessa do jet ski, porque dessa da criança, porque eu não tinha visto essa criança viva, né? E a imagem é muito forte. E eu imagino como é que está a família dessa criança. Qualquer que seja a justificativa legal, qualquer que seja, digamos, o artifício legal que vai fazer com que as pessoas não paguem o que fizeram, o resultado único é que alguém saiu perdendo muito e outros não vão perder nada. Essa categoria do acidente jet ski está na mesma categoria das pessoas que andam com o carro fazendo racha e matando pessoas nas calçadas. Existe um certo grau de descompromisso que é muito fortalecido pela falta de consequências.
Eu acho que deveria haver consequências, sim. Como deveria haver consequências nessas da apuração, identificar os agressores e pagar por alguma coisa. Não existe no Código Penal pena para agressão. Então você pode agredir, fazer o que você quiser, que você não vai preso. Então o que o Código Penal diz é que você pode fazer alguma coisa, e o que está acontecendo no Código Penal, você pode atropelar uma criança, você pode matar gente na rua, porque você tendo um carro, seja ou um veículo aquático, você faz o que você quiser, que não te acontece nada. Eu acho que é o tempo de rever essa história, porque não há menor justificativa moral para acontecer isso. Olha, um novo acidente envolvendo jet skis foi registrado na capital. 2 dessas embarcações se chocaram na tarde de hoje na represa de Guarapiranga. As marcas da carenagem deste jet ski dão a dimensão do acidente. 2 amigos navegavam juntos na represa de Guarapiranga, na zona sul da capital, quando houve o choque. Teve lesões leves, quebrou um dente, algumas escoriações, estava bem desorientado por questão acredito, da pancada, né? E o outro estava tranquilo, consciente, não tinha nenhuma lesão e eles não tinham habilitação. Nos fins de semana e principalmente nos feriados, o tráfego de lanchas e jet skis na represa de Guarapiranga é bastante intenso. Apesar disso, não existe um único posto da Capitania dos Portos, que é o órgão responsável pela fiscalização. Com isso, a tarefa de tentar disciplinar um pouco a coisa fica por conta dos bombeiros. O nosso foco é o afogamento. É a questão dos banhistas, é a nossa principal. E quando acontece um acidente, aí passa a ser nossa preocupação, porque é o nosso socorro imediato. Na beira da represa é possível ver crianças pequenas na companhia de adultos a bordo de jet skis. Em alguns momentos, eles passam bem perto dos banhistas. Muita gente tem medo. Tem muita criança aqui, né, na entrada da represa, então não fica bem para eles ficar circulando próximo. Minha filha tá ali, né, tô de olho. Dá medo de acontecer algum acidente, né, com a criança, né? Em poucos minutos na represa, flagramos esta cena de imprudência. Com os jet skis em velocidade razoável, os 2 amigos brincam, aproximando as embarcações de forma arriscada. Para dirigir essa espécie de motonáutica movida a jato propulsão, o proprietário precisa ter mais de 18 anos, registrar o equipamento na Capitania dos Portos ou em uma delegacia de polícia e tirar esse documento, a Carta de Arraiz Amador. Mesmo quem segue todos os requisitos, diz que muita gente desrespeita as leis e reconhece a importância da habilitação. Segurança dos banhistas aí tem que ter a noção do que pode e o que não pode fazer dentro da água, né? Um jet ski você dá uma pessoa que não é habilitado, tem arraiz, então é completamente você dá uma faca na mão de uma criança. Olha, o Jornal da Cultura fica devendo para você um balanço, um raio-x de como funciona a Capitania dos Portos, que ela tem que fiscalizar não só a parte da costa, são as praias, mas também lagos, represas, rios. E ver quantos funcionários trabalham, tem para fiscalizar toda essa área que é imensa. Só de costa, a gente tem 700 quilômetros, pelo que o Ricardo, que fez a reportagem, me informou. Quer dizer, a gente fica devendo essa informação, porque a gente não está dando, porque foi muito difícil conseguir. Então, vamos ver se amanhã a gente tem essa informação aqui. Olha, tem uma informação que diz assim, tem que proibir o aluguel de jet skis na represa. Eu já sou mais radical, acho que tinha que tirar esse jet ski. Uma coisa que eu gostaria de saber, se esses 2 amigos fizeram o teste do bafômetro. Porque se você bate o carro ou está dirigindo de forma imprudente, uma das coisas que você faz para carro de 4 rodas é fazer o teste para saber se é alcoolizado. Talvez ali a gente tivesse alguma coisa interessante. Uma pena que a gente está com o nosso tempo estourado e esse assunto realmente é muito comovente, não deu nem para pôr aqui os tuiteiros, por enquanto, para participar. Não, o que eu ia dizer é que esses eventos, eles chamam a atenção do seguinte, essas pessoas que acham que o ser humano é muito bonzinho, que não precisa de constrangimento externo, que não precisa da presença de um instrumento de fiscalização e punição, num momento como esse, eu perguntaria a eles, né, como que eles podem acreditar que o ser humano e a natureza humana é tão boazinha, ou é só uma questão de repente, não ter dinheiro ou ter dinheiro demais? Não, o que a gente percebe em casos como esse é que nós somos irresponsáveis, violentos, cruéis, e se você não tiver mecanismos de constrangimento, acontece esse tipo de coisa. A seguir, motorista em fuga atropela 17 pessoas que brincavam no carnaval no litoral gaúcho.
E na série sobre gravidez, por que o Brasil abusa na quantidade de partos por cesariana?